Sagitário. Vida amorosa no momento atual. Sagitário inicia com a energia do 8 de espadas. É possível que vocês estejam numa situação onde vocês se sentem impotentes, se sentem até um pouco encurralados ou intimidados. Pode ser o caso de alguns de vocês terem medo de tomar atitude numa situação, terem medo de até se envolver com uma pessoa. O 8 de espadas também fala muito do poder da mente e, dependendo do contexto, pode falar muito de autossabotagem. Então pode ser que alguns estejam muito na mente de vocês, pensando muito acerca de uma situação ou até pensando muito acerca de uma pessoa, e isso gerar em vocês essa sensação de potência e também esse medo de agir, e também essa dificuldade em enxergar a realidade da situação, porque vocês estão muito na mente de vocês. Alguns podem se sentir até inseguros na situação por justamente esses pensamentos, que eu alio muito o 8 de espadas com as crenças limitantes também. Então muitos de vocês podem estar nesse comportamento de não agir por ter muito medo ou não se envolver da mesma forma, por conta de crenças limitantes, travas aqui que vocês podem ter da mente de vocês e que são coisas antigas, crenças antigas que alguns de vocês podem ter até desde a infância e que está influenciando negativamente a situação no momento atual. O obstáculo tem a estrela. Vocês podem lidar com uma pessoa de aquário, mas não necessariamente. Vejo aqui que para quem está nesse comportamento, de medo de se envolver ou medo de tomar atitude numa situação ou se sentindo intimidado por uma pessoa, o obstáculo aqui, o que pode estar gerando também isso é excesso de expectativas, excesso de idealização também. E para alguns de vocês é falta de esperança no aspecto amoroso. E uma dificuldade em passar por um processo de cura, talvez até de um relacionamento passado, que ainda influencia vocês e gera esse medo. A necessidade de vocês passarem por essa cura aqui, que eu vejo que é uma dificuldade, pode até ser um bloqueio emocional também. Muitos de vocês podem ter esse bloqueio emocional e eu vejo que pode ser resultado de algum trauma de relacionamento passado, que vocês precisam trabalhar nisso, e que esse relacionamento passado pode ter influenciado bastante a vocês criarem crenças limitantes que estão impedindo de vocês se envolverem com alguém novo ou se relacionar melhor com o parceiro atual, para quem está no relacionamento. Se não forem vocês, se vocês não se identificarem com isso, vocês estão lidando com uma pessoa que tem travas aqui, tem crenças limitantes que está impedindo dessa pessoa ou agir
ou tomaram uma decisão. Vocês podem perceber que essa pessoa é meio travada, pode perceber que essa pessoa é medrosa. Alguns podem lidar com uma pessoa que tem medo de se envolver emocionalmente. E tudo isso vem desses traumas, dessas crenças limitantes dessa pessoa. A base aqui tem o 4 de ouros. Eu vejo aqui que muitos de vocês vêm de um período onde vocês podem ter... eu vejo muitos de vocês apegados a alguém do passado. E isso causar obstáculos aqui na vida afetiva de vocês, ou apegados a certos valores que causam a mesma coisa, obstáculos na vida afetiva de vocês, talvez até valores que são valores falsos, entre aspas, são valores que são baseados em ideias, conceitos falsos, crenças limitantes, como eu já falei, e que podem estar impedindo de vocês de se envolverem, de se relacionar melhor. Porque eu vejo duas cartas aqui onde a pessoa está parada e há uma certa resistência. O 4 de ouros principalmente, a pessoa está de braços cruzados e não quer dar o braço a torcer, não quer compartilhar nada, quer se manter na zona de conforto, tem medo de perder o que ela tem. Então essa energia, como a base aqui mostra, ou são vocês assim, se comportando dessa forma. Alguns de vocês podem até ter problemas com apego, com possessividade, com teimosia, com inflexibilidade, com um certo egoísmo também. E é dessa energia que as situações estão se desenvolvendo. Se não são vocês, vocês estão lidando, ou vocês lidaram com uma pessoa no passado que se comportava dessa forma, era possessiva, era inflexível, era teimosa, até um pouco egoísta. E para alguns de vocês pode ter sido um ex aqui, e isso gerou essas crenças limitantes, de modo a vocês terem dificuldade em se relacionar com o parceiro atual ou se relacionar com uma pessoa nova, não conseguir se envolver com uma pessoa nova. Como, por exemplo, ter medo de que essa pessoa nova seja igual à pessoa do passado, ser possessiva, ser teimosa, ser egoísta. Também vejo aqui com o 4 de ouros que houve um foco maior na área material, na área financeira. No passado aqui vocês podem ter focado mais nessa área, de modo a vocês se fecharem para o amor e realmente não querer se envolver com ninguém, porque vocês estavam focados mais na própria segurança material. No passado recente tem o 4 de paus. Eu vejo duas situações. Alguns de vocês lidaram com um relacionamento no passado recente onde havia estrutura, havia uma certa estabilidade, mas eu vejo que, como tem 2 4 aqui, eu vejo que talvez a pessoa... esse relacionamento trazia muita alegria, muita felicidade aqui, momentos muita diversão também, mas eu vejo que ou uma das partes gostava muito de sair, se divertir, ou e isso pode ter sido um dos motivos do término do relacionamento, ou a outra parte era bastante possessiva aqui. Pode até ser as duas coisas. Uma parte gostava de sair, de se divertir, apesar de estar num relacionamento,
e a outra parte era possessiva. E esse relacionamento passado está influenciando muito a situação atual, de modo que essas crenças que foram criadas por conta dessa experiência do relacionamento passado está fazendo com que vocês não consigam enxergar a realidade e não consigam se relacionar, seja com o parceiro atual ou com uma pessoa nova. A outra possibilidade que eu vejo aqui é que, principalmente pessoas solteiras aqui, no passado recente vocês focaram em realmente se divertir, em aproveitar a própria liberdade aqui. Pode ter havido um envolvimento com a pessoa e isso ter gerado o início de uma relação, assim, começo de uma relação um pouco estável, e por conta de começar a se tornar algo mais sério, vocês começaram a ficar com medo aqui, ou a pessoa, aí vocês adaptam. E tanto é que no momento atual há uma estagnação, onde não há movimento. A pessoa não age por medo de se envolver mais, principalmente do relacionamento avançar mais, e acaba acontecendo a mesma coisa que ela já passou no passado. Então eu vejo essas duas situações. No centro de atenção tem o 9 de ouros. Alguns de vocês podem estar lidando com uma pessoa que é muito independente, muito autossuficiente, já pode até inclusive ter uma certa independência financeira, estar muito bem no trabalho. Para quem está lidando com uma mulher, principalmente, pode ser uma mulher muito autossuficiente, talvez até trabalhe por conta própria, já tem uma certa instabilidade, é uma pessoa bem resolvida, e esse fato da pessoa ser bem resolvida, estar bem, inclusive essa pessoa se sente bem sozinha também, e alguns de vocês podem ter medo, receios acerca disso, da forma como a pessoa se porta, de passar essa autoestima elevada. Então alguns podem ficar inseguros e até se sentirem intimidados por uma pessoa assim, e eu vejo que isso vem muito, essa insegurança vem muito de traumas, de relacionamentos passados, como eu dei o exemplo aqui, de uma pessoa, mesmo num relacionamento, querer se divertir com amigos, por exemplo. Então, alguns de vocês podem ter certos traumas acerca disso e estar lidando com uma pessoa que tem esse comportamento de se sentir bem sozinha, e passar essa autossuficiência, de não depender de relacionamento para se sentir feliz. E alguns de vocês podem se sentir inseguros acerca disso e com medo de se envolver com essa pessoa por conta dessa personalidade, desse comportamento. Mas também vejo que alguns de vocês ainda não tiveram um relacionamento com essa pessoa, mas pode estar conhecendo uma pessoa assim, já que o 9 de ouros geralmente indica uma pessoa solteira. Então alguns podem estar ainda na fase de conhecer, pode até ficar com a pessoa, mas eu vejo que muitos de vocês percebem essa pessoa muito bem resolvida, autossuficiente, e tem medo de ter algo a mais por conta disso, da pessoa passar essa impressão de que não precisa de relacionamento para se sentir bem. Mas o 9 de ouros como centro de atenção também pede para vocês alcançarem esse nível de autoestima. Para quem tem dificuldade em se relacionar com outras pessoas, medo de se envolver, por exemplo, vocês precisam passar por esse processo de cura, porque provavelmente o motivo de vocês sentirem esse medo é traumas de relacionamentos passados, crenças limitantes,
Então vocês precisam trabalhar nisso e também buscar alcançar esse nível de autoestima, buscar focarem em elevar a própria autoestima, em se cuidar e também buscar realizar, ter as suas próprias realizações pessoais aqui, buscar realizar suas metas, pode até ser também no trabalho, ou a respeito de personalidade, de vocês terem uma meta, por exemplo, de melhorar alguns defeitos que vocês têm, melhorar a si próprio. Então isso vai ajudar a vocês saírem dessa prisão mental aqui, que muitos podem estar se colocando e que faz com que vocês não enxerguem a realidade e não consigam tomar atitude na situação por medo, principalmente. No futuro imediato tem o 7 de paus. Eu vejo que muitos de vocês podem continuar nessa energia do 8 de espadas, da autossabotagem, e isso evoluir para uma posição defensiva. Para quem está no relacionamento, é possível que haja desafios no relacionamento justamente por conta dessa postura de medo, de se sentirem ameaçados. Alguns podem até criar certas paranoias no relacionamento e isso causar conflitos, causar desafios na relação. Para quem está solteiro, a mesma coisa, vai causar desafios na vida afetiva, onde vocês podem acabar adotando uma posição defensiva por conta desses medos e querer afastar pessoas que tentam se aproximar de vocês, pessoas que tenham interesse em vocês aqui, justamente por haver medo de se envolver, principalmente aqui. Então, vocês precisam trabalhar essas crenças, essas travas que vocês têm, que é o obstáculo principal na vida amorosa de vocês. Se vocês não conseguirem sair dessa prisão mental, haverá dificuldades no futuro próximo. Tanto para quem está no relacionamento, quanto para quem não está. Vejo que haverá desafios aqui. Nos temores tem o Rei de Espadas. Vejo que muito dos medos que vocês têm pode ter relação com uma pessoa. Essa pessoa pode ter, como tem aquário aqui forte, então essa pessoa pode ser ou de aquário ou signos de ar, aquário, gêmeos ou libra, mas não necessariamente, principalmente uma figura masculina. E muitos de vocês, esse medo, essa sensação de impotência vem de vocês pensarem muito a respeito de uma pessoa ou pensarem a respeito dessa pessoa e do que ela fala e das decisões que ela toma. E o Rei de Espadas geralmente é uma pessoa estratégica, é uma pessoa que é 100% razão. Essa pessoa não se deixa ser levada pelas emoções quando toma suas atitudes. Então eu vejo que pode haver influência aqui de uma pessoa e vocês terem muito medo a respeito das decisões que ela toma e do que ela fala. Essa pessoa pode ser uma amizade ou pode ser um familiar aqui, mas o que eu vejo é a influência dessa pessoa, vocês tendo muito medo acerca disso. Mas também vejo que muito desses medos também pode ser a respeito de vocês tentarem se colocar numa posição estritamente racional acerca da situação. Então vocês podem estar exagerando nessa racionalidade e isso está gerando bloqueios aqui, muitos medos, até paranoias a respeito da situação. Pode deixar também vocês confusos.
porque alguns de vocês podem ter sentimento por uma pessoa, mas a mente influenciar muito e causar essas travas. Então, para alguns de vocês, os receios são causados por vocês racionalizarem demais a situação. E para outros, pode ser também a influência de uma pessoa que essa pessoa fala e as atitudes também. No ambiente tem o Rei de Copas, que é o oposto do Rei de Espadas. Eu vejo aqui, até para quem está solteiro, existe a influência de uma pessoa no ambiente. Então, para quem está lidando com alguém, o Rei de Copas geralmente é uma pessoa do signo de água, Câncer, Escorpião, Peixes, mas não necessariamente, figura masculina, principalmente aqui. E é o tipo de pessoa que essa pessoa tende a ser muito experiente nos relacionamentos, e por ser experiente, ter uma certa experiência nesse aspecto, essa pessoa já pode ter sofrido muito em relacionamentos passados, e isso fez com que essa pessoa não só adquirisse maturidade emocional para lidar com o outro, como também causou uma certa dificuldade em se entregar emocionalmente num relacionamento. Então, muitos de vocês podem estar lidando com uma pessoa que é assim, que tem dificuldade em se entregar mesmo que ela ame a pessoa. E eu vejo a influência para quem, se vocês identificaram essas características na pessoa que vocês estão interessados, então saibam que, se vocês têm dúvidas, essa pessoa tem sentimento por vocês, mas há essa dificuldade em expressar. Essa pessoa pode demonstrar esse sentimento através das atitudes, principalmente. Mas há essa dificuldade em demonstrar a profundidade do sentimento também, porque essa pessoa evita entrar em contato com o sentimento que ela possui. Apesar o Rei de Copas geralmente é uma pessoa muito gentil, romântica, até alguns de vocês podem lidar com uma pessoa que é muito artística também. E pode até ser muito fisicamente atraente também, mas não necessariamente. E essa pessoa tem essa dificuldade em demonstrar e também em se envolver emocionalmente. E eu vejo que tanto para quem está solteiro como para quem está no relacionamento, está lidando com alguém assim. Tem dois reis aqui. Para alguns de vocês, tanto o Rei de Espadas quanto o Rei de Copas é a mesma pessoa. Para outros de vocês são pessoas diferentes. Aí cada um adapta para a sua situação. Eu vejo aqui, pode ser o caso também de esse Rei de Copas não ser, para alguns de vocês, esse Rei de Copas não ser a pessoa que vocês estão interessados, ser uma outra pessoa também influenciando a situação. Como eu vejo o 7 de paus aqui, pode ser o caso dessa pessoa influenciar muito a relação de vocês com a pessoa que vocês estão interessados, e isso causar desafios também. Pode até ser o caso desse Rei de Copas ter sentimentos pela mesma pessoa que vocês têm interesse, e por isso haverá esses desafios aqui. Para alguns de vocês é isso também. No emocional tem o 6 de copas. Muitos de vocês podem estar com saudades de uma pessoa que vocês já se relacionaram no passado. Para alguns de vocês é um ex, para outros de vocês pode ser uma amizade, mas que houve um envolvimento aqui entre vocês, um envolvimento emocional. Em todo caso, essa nostalgia, essa saudade
dessa pessoa. Para quem está num relacionamento, há saudade dos tempos, talvez do início do relacionamento. Há uma certa nostalgia também acerca disso. E há muito sentimento, tanto para quem está num relacionamento, muito sentimento pelo parceiro, mas há essa nostalgia de como era bom antes, o relacionamento antigamente. E para quem está solteiro, há saudade de uma pessoa do passado, porque ainda existe sentimento aqui. E na conclusão tem o 10 de ouros. Eu vejo aqui forte influência também de família na situação, tanto para quem está no relacionamento como para quem não está. Então, como eu vejo 2 reis, pode ser o caso de um dos reis aqui ser um familiar que influencia muito a relação de vocês com a pessoa. É o que eu vejo isso mais forte aqui. Pode até ser uma figura paterna. Um dos reis aqui ser uma figura paterna de uma das partes. E também pode ser o caso para quem está no relacionamento. Pode ser o caso de alguns de vocês estarem há muito tempo num relacionamento e ter saudades de uma pessoa que vocês já se relacionaram antes. Para alguns de vocês pode inclusive já estar ter retornado o contato recentemente com essa pessoa e por isso ativou essas memórias, essa nostalgia. Para alguns de vocês é isso. Para outros de vocês é apenas realmente a forte influência da família na situação aqui. Questões familiares influenciando muito a situação. Mas apesar dos desafios aqui que podem ocorrer tanto para quem está solteiro quanto para quem está no relacionamento, se vocês se mantiverem autoconfiantes, conseguirem resolver essas questões de bloqueios que vocês podem ter na vida amorosa, esses medos também, se mantiverem autoconfiantes, determinados a superar essas possíveis influências, porque eu vejo mais que o que vai desafiar é a influência de uma pessoa, principalmente. Forte influência de uma pessoa na relação de vocês com alguém aqui. Mas se vocês mantiverem a posição de vocês de querer proteger a relação de vocês com a pessoa, a tendência é vocês alcançarem o 10 de ouros, para quem não está num relacionamento. O 10 de ouros geralmente indica um relacionamento de longo prazo, mais voltado a criar família, um legado, mas isso demanda tempo. É naipe de ouros, então é o elemento terra, então demanda tempo. Mas se vocês não desistirem, apesar dos desafios, a tendência é vocês alcançarem esse 10 de ouros aqui. E para quem está no relacionamento também, de proteger o relacionamento de influência de terceiros, há a possibilidade de vocês alcançarem mais estabilidade no relacionamento. É isso, espero que eu tenha ajudado e até a próxima previsão.